estendida sobre eles, Pai. Nós os abençoamos nessa noite. E abençoamos nessa noite, Senhor, a vida do pastor Arnaldo, que é um instrumento seu. Sempre foi na minha vida, Senhor, alguém que trouxe sempre palavra, trouxe sempre direção. E eu recebo nessa noite, nós o recebemos com muita alegria nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Boa noite. Pode se assentar. Deixa a minha voz bonita igual dos meninos ali. Precisa muito de trabalho aí na mesa. É uma alegria muito grande estar aqui. Só tira um pouco de agudo, por favor. Nordestino gosta de voz de homem grossa assim. Brincadeira, tá ótimo, excelente. Uma alegria, eu estava falando com o pastor Antônio. Carinhosamente eu chamo ele por outro nome. Chicão. Meu amigo Chicão. E servir a Deus juntos é muito bom. É interessante que ele tocou em um ponto que nós aprendemos com o erro do outro, né? Ficamos quase 3 horas fazendo a primeira compra e depois a outra tinha que ser rápida, foi em 20 minutos. Ele aprendeu com o meu erro. Obrigado, Deus abençoe. E isso é um bem muito precioso para cearense. Cearense, quando vê água, fala, meu Deus. A água é de Deus. E nós aprendemos com o erro dos outros. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Alguém já errou com você? Comigo algumas pessoas já erraram. Mas eu vou começar pelo final. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta a 1 Pedro. Obrigado. Estou igual meu amigo Antônio, a vista já está ficando curta. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8, nós vamos começar a mensagem pelo final. Eu estou quase sabendo que eu não vou fazer o apelo dessa mensagem, já estou pressentindo isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo anda em derredor. Palavra estranha, né? Derredor. Mas quem está ao nosso redor? Ao redor, na primeira fila, mais próximo, são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. E o inimigo, ao derredor, está por trás deles. Ele não pode tocar na sua vida. Ele não pode chegar perto de você, desde que Deus permita. Desde que você abra uma brecha para que o inimigo possa tocar na sua vida. E é muito interessante e importante nós entendermos isso, porque algumas pessoas pensam, o inimigo está furioso comigo, e está se levantando, o inferno todo está se levantando, e qual o problema? E realmente ele está mesmo, está furioso, porque ele sabe qual é o seu destino final e sabe qual é o dele. O seu destino final é estar com o Senhor. E o dele, queimando no inferno, desgraçado lá todo. Para ele não tem mais jeito. Para nós sim, para nós ainda tem. Para nós ainda há uma esperança de salvação. E por que eu quis começar pelo final? Para você ter essa certeza de que as tempestades que vêm sobre a sua vida, elas têm a permissão de Deus. Algumas, eu e você permitimos. Eu e você demos a brecha para o inimigo vir, mas nenhuma delas é sem a permissão de Deus. Jó no capítulo 1, verso 10 e 11,
fala que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor e o inimigo também, Satanás também, o diabo, a serpente, o caramulhão, como é conhecido lá na nossa terra. Se apresenta diante de Deus e o Senhor pergunta para ele: de onde você vem? Ele fala: estava rodeando a terra. E o Senhor fala assim: você viu meu servo Jó? Como ele é fiel? Como ele é íntegro? E aí Satanás falou: também? O cara tem família, tem filhos, tem muitos recursos, ele é teu protegido, ele está cercado pelo Senhor. Está tudo escrito aí no 10 e 11. Estou acelerando porque o pastor falou assim: ó, você tem até 10:30 da noite só. Brincadeira. O inimigo estava rodeando a terra, procurando alguém que desse brecha para ele. E ele viu Jó, falou: esse aí tem uma cerca de proteção em volta dele. E da mesma forma que o Senhor era com Jó, é com você. Uma cerca de proteção em volta. Mas aí o inimigo começou a provocar, falou: é o seu queridinho, seu protegidinho. Quem tem irmão mais velho aí? Além de eu. Então você quem é caçula aqui? Meu Deus do céu. Os irmãos mais velhos pensam: protegidinho, queridinho, protegido do pai, da mãe, da avó. E nós, os caçulas, pensamos: todo mundo manda na gente. Todo mundo manda. Todo mundo fala: vai lá no mercado, vai lá no açougue, vai lá não sei aonde. Visões diferentes. Mas o inimigo falou: é o protegido. O Senhor está em volta dele, o Senhor está protegendo ele, está guardando a vida dele. E aí Deus falou: pode tocar, toca no que ele tem, só não vai tocar na alma, na vida dele. E aí acontece o que todos nós já sabemos, né? Todos conhecem o livro de Jó. Sabe pelo que ele passou? Primeiro, em um dia, a família toda dele foi assassinada. Depois, os bens foram saqueados. Depois, ele ficou enfermo. Caramba, morreram os filhos, roubaram os bens dele, mas a esposa ficou. Mas por que ela ficou? Porque ela era um com ele. E aí a esposa fica, para depois lá no final chegar e falar assim: olha, amaldiçoa o teu Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele fala: você está falando igual uma louca, você não sabe o que você está dizendo. Enfim, e aí o inimigo tenta, provoca, e Jó continua fiel a Deus, continua íntegro. E aí ele fala: não tem jeito, só se matar agora. Só se matar. Fala: matar você não pode. Então sai fora. Acabou a dor, acabou o sofrimento, acabou o tempo da angústia. E Jó é restituído, é restaurado nos seus bens, na saúde, tem mais filhos e filhas. E a Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais belas da terra. Sabe, a dor e o sofrimento, ela tem um tempo marcado. Mas nós precisamos ser sóbrio. Ser sóbrio quer dizer ter consciência, ter entendimento das coisas. Poxa, olha, eu estou passando um momento difícil. Agora as coisas não estão indo muito bem. E ter consciência estou passando. Não vou permanecer, não vai durar a vida toda, tem um tempo determinado e logo, logo o Senhor se manifesta e tudo será restaurado, restituído. Aleluia! Aleluia! Mas nada que acontece na nossa vida é sem propósito. Tudo tem um propósito. E agora, feita a introdução, nós vamos falar sobre transformados na tempestade.
Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jonas, profeta Jonas. Nós vamos ler o capítulo 1. Vamos ler 17 versículos, ou seja, o capítulo todo. Aleluia. Jonas é um livro bem fácil de achar, né? Porque a gente lê bastante ele. É nada, maior dificuldade. Estou chegando nele aqui. Está depois de Obadias. Claro que nós conhecemos a história de Jonas, né? Muita gente fala da baleia que engoliu Jonas, mas a Bíblia diz que foi um grande peixe. Vamos ler aqui então, a partir do verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vou ler só até aqui, vou encurtar um pouco. Estava falando com o pastor Antônio, eu estou nervoso, e eu estava tão nervoso que eu nem orei. Claro, já orei, tenho orado por esse momento, por essa palavra, mas eu quero orar junto com vocês por essa palavra. Você pode fazer isso junto comigo? Pode ficar sentado mesmo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque estamos diante da Tua palavra. Estamos aqui para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Nos submetemos, Deus, ao Teu governo. Nos submetemos à ação do Teu Santo Espírito. Senhor, eu sei que esse dia estava marcado na Sua agenda. Não o dia dos pais que o pastor Antônio me chamou. Não, é hoje. Porque hoje eu vou ter mais tempo para poder compartilhar a Tua palavra. Mas é a Tua palavra, não a minha palavra, não o que eu entendo, não o que eu sei. Senhor, flua a Tua vida através de mim. Glorifica, Deus, o Teu nome através da minha vida nessa noite. Senhor, que esse ambiente seja totalmente tomado pela Tua glória, pela Tua virtude, pelo Teu poder. E que ao final, Senhor, dessa noite, nós saímos daqui glorificando o Teu nome. Porque a Tua palavra vem e nos transforma. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Então Deus vem para Jonas e fala: olha, vai lá para Nínive, cidade legal, cidade de praia. O pastor está lendo outra Bíblia. Nada, o pessoal lá era mau. Eles matavam as crianças batendo na cabeça. Misericórdia. Eu estava pensando, falei, Deus, eu não vou falar isso. Por que que Jonas não queria ir para Nínive? Porque o povo lá era perverso. Eles matavam as crianças batendo nas pedras. Usavam as crianças para bater nas outras pessoas. Eles eram maus. Ele falou, eu não vou. Eles vão me matar. Vão me matar também. Jonas estava com medo de morrer. E aí ele falou, vou fugir diante da presença do Senhor. Eu vou para Tarsis, vou para outro lugar. E aí no caminho, lá no navio, não era um barco, era um navio, algo grande. Deus envia uma grande tempestade. E a tempestade começa a assolar aquele navio, aquele barco. E os homens começam a falar, clama ao seu Deus aí, porque o negócio está feio. A coisa está feia, cada um clame ao seu Deus. E eles começaram a clamar. E Jonas estava onde? Dormindo no fundo do barco. Jonas dormindo, o bicho pegando e ele dormindo. Em determinado momento, eles começam a jogar fora as coisas para aliviar o peso do barco.
para que ele não afundasse muito rápido. Eles começam a aliviar para ele ter um poder de flutuação maior. E eu fiquei pensando sobre isso. Quantas coisas têm pesado na nossa vida? Quantas coisas têm gerado um peso muito grande na nossa vida? E que a tempestade revela. O momento da dificuldade, fala, poxa, eu estou fazendo isso aqui, estou gastando tempo com isso, mas eu vou deixar isso de lado. Vou deixar isso para um outro momento. Sabe, a tempestade, ela tem as suas funções para a nossa vida. E uma delas é fazer a gente se desprender de algumas coisas. Eles começaram a jogar a carga fora. E nós jogamos primeiro aquilo que não é necessário. Pode ser até importante, mas não é necessário. Por exemplo, hoje minha esposa me deu um sapato novo. Geralmente ela não me dá sapato velho, tá? Só para constar. Por que sapato novo? Me deu um sapato, né? Falei, não, vai com sapato novo. Falei, tá bom. Beleza. E eu tenho outros pares de sapatos lá em casa. Hoje, eles são importantes para mim? São. Mas o necessário é esse aqui, que é o que eu estou usando. Eu tenho outras roupas lá em casa. Elas são importantes para mim? São, mas não são necessárias. Necessária é essa que eu estou vestindo. Então, no momento da pressão, na hora que a tempestade vem, na hora que o bicho está pegando, a gente começa a ver o que é necessário para nós. E algumas coisas podem ser até importantes, mas a gente fala, não, isso aqui não, tá fazendo peso no barco, já está entrando água, mas o peso dessa coisa aqui vai afundar. Às vezes o que está tentando nos afundar são palavras que liberaram contra a nossa vida. Você não vai dar certo. Você lidera a célula? Tá, você não. Você não. Isso aí é para outra pessoa. Isso é para o Adam. Isso é para outra pessoa. De repente você pensa, eu vou mudar de profissão, eu vou fazer tal coisa. E alguém próximo chega para você. E começa a pesar e te puxar para baixo. Alguém um dia chegou para mim e falou, nossa, você é feio, hein? Falei, estou melhorando, né? Eu era horrível, agora eu era horrível, estou feio, já estou melhorando. Falei, obrigado. Mas um dia eu acreditei que eu era feio mesmo. Falei, puxa, feio igual eu? Vou casar nunca. Aí veio... Palavras têm um peso muito grande na nossa vida. E às vezes esse peso está afundando a gente, nos colocando dentro de um buraco. Muita gente fala do avestruz, né? Que na hora do perigo, ele procura um buraco e enfia a cabeça dele, para não ser visto. Tem gente que está se escondendo por causa de palavras. O Senhor te chamou para ser instrumento na vida de muita gente. E você está se escondendo dentro de um buraco. O peso. Joga fora. Joga fora o peso. O peso que o Senhor não colocou na sua vida. Alivia o peso do barco. Sabe, a tempestade ela vem para nos ensinar, para revelar o nosso coração. Os homens chegaram para Jonas e acordaram e falaram, tá louco? Tá todo mundo clamando, oferecendo sacrifício ao seu Deus, para ver se algum Deus tem misericórdia de nós, porque o barco vai afundar. Clama ao seu Deus também. Qual é o seu Deus? Ele falou, o meu Deus é o Deus que criou o céu e a terra. É o Deus Todo-Poderoso. E nem precisa mais clamar ao Deus de vocês não, eu sei qual é o problema. Sabe, a tempestade ela revela o nosso coração. E ela revela onde nós estamos errando. Mas é preciso ter coragem para assumir qual é a nossa culpa no que está acontecendo.
Jonas chega e fala assim: olha, o problema aqui sou eu. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu e a terra, Ele pediu para eu ir para Nínive. E eu estou indo para Tarsis, estou indo para o outro lado, estou indo na direção contrária. Eu estou fugindo da presença de Deus. Falou: tem um jeito, me joga fora, me lança fora do barco. E aí a tempestade vai acalmar. E aqueles homens ouviram Jonas falando sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, e temeram. Falaram: não, vamos remar com mais força, vamos tentar ir na direção da costa. E eles tentaram para não matar aquele homem. Depois que eles viram que a tempestade, as águas cresceram e a situação piorou mais, aí eles falaram: não tem jeito não, você está falando que é para te lançar fora, que o seu Deus não coloque esse sangue inocente sobre as nossas mãos. E aí lançaram Jonas ao mar. E quando Jonas foi lançado ao mar, as águas se acalmaram. Quando nós reconhecemos onde nós estamos errados e falamos: Senhor, eu sei o que eu fiz no verão passado. Eu sei o que eu fiz, Senhor. Eu sei que o problema sou eu. Muitas vezes nós pensamos que o problema na nossa vida é a esposa, ou é o marido, ou são os filhos, é o patrão, aquela empresa que eu trabalho, ou a rua onde eu moro, que tem pancadão no final de semana, ou outras coisas que tem lá na rua. Às vezes nós pensamos que o problema está fora, e o problema está dentro. O que despertou a tempestade foi a nossa desobediência. O que despertou a tempestade para aquele mar foi a desobediência de Jonas. Mas quando ele reconhece isso, fala: olha, me lança fora, preserva a vida das pessoas. Porque quando nós não reconhecemos o nosso erro, quando nós não reconhecemos a nossa desobediência, as pessoas que estão junto conosco podem morrer. Isso é muito sério. Jonas viu que as pessoas que estavam com ele podiam morrer por causa dele, por causa da desobediência dele. Muitas vezes nós estamos criando um ambiente de morte lá na nossa família, lá na nossa célula, porque nós somos desobedientes e não nos rendemos ao Senhor. E ainda procuramos algum culpado, procuramos alguém para falar: olha, a célula está desse jeito por causa dessa pessoa ou daquela pessoa. A culpa é do pastor. Não, foi a pastora Rose que me chamou para trabalhar com aquelas crianças abençoadas. Sempre a culpa está fora. Mas Jonas falou: não, esse cara sou eu. O cara que está desobedecendo sou eu. Me lança fora do barco. Ah, pastor, então eu vou ter que me lançar fora da célula? Não, só se arrepende. Porque nós vamos ver uma outra tempestade que aconteceu lá com os nossos amigos. Lá em Marcos capítulo 4. Aleluia. Vamos dar um pulinho lá. Eu tinha umas 3 horas falando sobre Jonas, mas o Espírito Santo falou: não, vamos falar de Jesus também. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Eu falei: Senhor, essa palavra dá para umas 5 ministrações. Mas você só tem 45 minutos e olhe lá. Eu falei: tá bom. Então, falei: Espírito Santo, toma o controle. Marcos capítulo 4, verso 35. Nós vamos falar de uma outra tempestade, aleluia. E eu vou ler aqui rapidinho. Olha isso, que bênção. Os irmãos nem precisam procurar na Bíblia igual eu. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Olha só que lindo. Cada palavra, meu Deus do céu, dá uns 40 minutos para ministrar. E naquele dia, por que naquele dia? Naquele dia Jesus tinha ensinado sobre parábolas,
o dia inteiro pregando, ensinando, fazendo um monte de coisas. E no final do dia, naquele dia, sendo já tarde. Tarde para quem? Tarde para os discípulos que estavam cansados. Tarde para quem jejua 39 dias, fala, puxa, falta mais um. Meu Deus, que vontade de comer aquele doce recheado. Meu Deus, tá. Parecia tarde. Jesus fala assim, ó, vamos lá para outra margem. Se eu não me engano, são 3,5 km. Não lembro a largura do lago, chamam de Mar da Galileia. E não tinha motor no barco, eles iam remar. Eles já estavam cansados do trabalho do dia todo. E Jesus falou, vamos para o outro lado, vamos para outra margem. Ah, papai, aleluia. Ai, 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 vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Às vezes você pensa, já não tenho mais forças. E o Senhor fala, não, vamos para o outro lado. Tem uma laje para encher, de 120 metros. Ah, vai ter caminhão bomba? Não, vai ser medido na lata, no carrinho. Vamos carregar no ombro. Falei, mas Senhor, 4 horas da tarde, laje começa às 6 da manhã, que não tem sol forte ainda. Já trabalhamos o dia inteiro. Falei, vamos para outra margem. E eles entram no barco. Eita Deus, eu não tenho 1h30. Vamos lá. Jesus falou, passaremos para outra margem. O que Jesus falou para você? O que Jesus já falou para você? Ó, sua vida vai ser assim. Você vai. Eu tenho isso preparado para você. Tenho um casamento preparado para você. E passou 1 ano, 2 anos, 5 anos. Meu caso, passaram-se 32 anos. E aí eu encontrei a Débora. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu pensei, meu Deus, eu estou pecando. Ela é casada, deve ser casada. Não está disponível. E ela olhou para mim e a irmã dela falou, está escrito na testa dele, casado, pai de 2 filhos, tal. O inimigo trabalhando contra. E aí meu primo nos apresentou, falou, esse é a Débora, esse é o Arnaldo. Solteiro, solteira, e aí é de Deus. Estava sentado ao lado dela no culto e o pastor falou assim, sábado vai ter culto para casais, para casais, namorados, tal. Quem vem? Eu na hora. Chacaramanaia. Aleluia. Aí ele olhou para mim e falou assim, Arnaldo, você é dos meus. E aí, conversando, eu falei, e aí, quer ir no culto comigo? Ele falou, claro. Então, se eu casei, querido, querida, total chance para você. Mas sabe, Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Só que no meio do caminho, Deus, aleluia. Meu Deus, já estou querendo ir para o final da mensagem. Verso 36. E eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eles deixaram a multidão. Sabe, tem coisas que Deus falou com você, que a multidão está falando, você não vai casar. Só se der uma repaginada, só se fizer isso. Você ser promovido no trabalho, você ser mãe, você ser pai, você isso, você... Eles deixaram a multidão. Muitas vezes nós ouvimos a multidão falando, olha, não tem certo, não vai dar certo, não tem jeito, vocês não vão conseguir. E eles deixaram a multidão e seguiram com Jesus.
Tem hora que nós precisamos deixar a multidão que está dizendo a palavra de Deus não vai se cumprir na sua vida. O que Deus tem preparado, olha, o que falaram para você já faz tanto tempo, tantos anos que falaram isso para você, meu Deus do céu, esse relógio é muito rápido. Falaram isso para você e não vai se cumprir. Deixa a multidão e entra no barco com Jesus. Entra no barco com Jesus. Verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Onde os discípulos estavam? Lá no leme, lá na frente, guiando o barco. E Jesus foi deixado para trás. Foi deixado lá na popa, lá no fundo do barco. Vou dormir. Sabe, não assuma o governo da sua vida. Não assuma o governo da sua vida. Não tome o governo nas suas mãos. Sabe, entre os discípulos haviam pescadores profissionais. Pescadores que sabiam navegar, sabiam como agir nos momentos de dificuldade. E eles estavam no controle do barco. E Jesus, deixado para trás. Como que nós fazemos isso na nossa vida? Quando a gente começa a fazer as coisas porque já tem experiência. Eu sei como fazer, já fiz antes. Fazer compra para o encontro. Já fiz errado antes, agora já sei como fazer certo. Tem que se certificar de onde é, como é e tudo. Já temos experiência e a gente pega o controle do barco. Eu já sei o que fazer lá na célula. Eu já sei o que fazer na igreja. Sei a hora de aplaudir, sei a hora de louvar, sei a hora de sentar. Eu já sei. E a gente deixa Jesus para trás. O vento começa a soprar forte. E Jesus não acorda. O vento forte, o barulho, o balançar do barco não acordou Jesus. A água entrando dentro do barco não acordou Jesus. E às vezes nós falamos: Deus, será que ninguém está vendo o que eu estou passando? Ninguém está vendo a tristeza que está no meu rosto? O pastor sabe, o meu líder sabe a situação que está aqui em casa. E ninguém vai fazer nada? Ninguém está fazendo nada? Não, estou até pensando em mudar de igreja. Estou até pensando em fazer outra coisa. Já estou até pensando em deixar esse casamento. Nem vou perguntar quem já pensou isso, igual eu. A Débora quis me jogar para fora de casa umas 20 vezes. Ou mais, sei lá. Essas foi a que ela me contou. Um determinado dia a gente estava conversando, ela falou: olha a situação, tal. Eu falei: calma que vai passar. Eu já pensei em fazer a mesma coisa com você. Ela: sério? Eu falei: sério. Eu falei: normal. Só que nós temos uma aliança diante de Deus. E com você eu vou até a morte. De preferência, tomar uma aguinha aqui. Nossa aliança é até a morte. Sabe, na hora da tempestade, a gente olha para algumas coisas que deixam a gente apavorado. Os discípulos olhavam para o mar e as ondas subindo, o pavor e o terror tomava conta deles. Só que o que afunda o barco não é a água que está fora, não é o que a multidão fala, não é o que o jornal fala. Olha, o país está em recessão, o país...
Não, quem governa a sua vida não é o país, é Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem ondas altas mostrando, eu vou acabar com você, vou destruir você. Não vai dar para você. As ondas estão crescendo e vão crescendo. Mas o que afunda o barco não é a água que está fora, é a água que está dentro. É o que a gente permite entrar no nosso coração. É o sentimento que a gente permite morar na nossa mente, que começa a nos aterrorizar. Fala, realmente agora está feia a coisa, o negócio está... Meu Deus. Como diz, né? Não sabe da missa um terço. Se a gente contar algumas histórias, algumas umas ações nas nossas vidas aqui, alguns falam, meu Deus do céu, se o pastor está passando por isso. Tempestade vem com um propósito. Tempestade vem, mas tem um propósito. E aí os discípulos lembraram, Jesus está no barco. Mas onde ele está? Começaram a procurar Jesus. Falaram, Jesus, acorda aí, Jesus. Tá maluco? Você não sabe o que... Vamos morrer. A gente está morrendo. Ele falou, hã? Como assim? Por que vocês estão assim? Falou, a onda, a tempestade, o vento, vai virar o barco, vai morrer todo mundo. Ele falou, a onda, vento? Ele falou, vento, fica na sua aí, calma. Águas, aquietem-se. E tudo se aquietou. Aleluia. Aleluia. Uma palavra do Senhor veio e trouxe paz. Trouxe paz ao coração deles. Ao mesmo ponto que trouxe assombro, eles começaram a pensar, que homem é esse que até o vento e o mar obedece? Sabe, queridos, na tempestade, nós vamos ter experiências com o Senhor. Na tempestade que primeiro Jonas, ele passa por uma tempestade porque desobedeceu. Então toda tempestade é fruto de desobediência? Não. A tempestade que os discípulos passaram, eles obedeceram Jesus. Foi Jesus que falou, vamos passar para o outro lado. Eles estavam obedecendo Jesus. E mesmo assim eles passaram por tempestade. Então, fala para a pessoa aí do seu lado, se você não passou ainda por tempestade, vai passar. Não tem jeito, queridos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós todos vamos passar por tempestade. Por desobediência, por dar brecha, ou obedecendo o Senhor. Eu tenho sido fiel com o Senhor, eu tenho obedecido ao Senhor, e eu estou passando por essa situação, por essa prova. E os discípulos passaram por essa prova, e quando eles estavam na prova, eles deixaram Jesus. Na hora da prova, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do desespero, não deixa Jesus não, continua com Ele. Mantém Ele no controle. Sabe, há uns tempos atrás, alguns dias atrás, um dia para Deus dura 1000 anos, né? Então, algum tempo atrás, nós estávamos com uma dificuldade financeira bem grande. Eu falei, conversando com a Débora, eu aprendi uma coisa, eu não faço nada sem antes falar com ela. Porque, primeiro som que eu pus no meu carro, pastor, parei na loja, falei, glória a Deus. Trabalho na rua, né, então preciso de ouvir uma música, ouvir uma reportagem e tal. Parei na loja, comprei um aparelho de som, coloquei o som no carro. Aí liguei para ela, falei, Dé, tudo bem? Amor, comprei um aparelho de som aqui para o carro, estou colocando.
Ela falou, é? Falei, é. Aí ela falou, mas tinha aquilo para fazer antes, né? Ela falou, já fiz. Tá bom. Estávamos na célula, e aí alguém bate palma lá na casa, falou, esse carro aqui é daí? Falou, é. Falei, roubaram. Falei, roubaram o meu carro? Falei, não, roubaram o som, porque não estava em concordância, né? E como a gente aprende com os erros dos outros, eu estou te ensinando, você que é casado, não faça nada sem antes falar com a sua esposa. Esposa, não faça nada sem falar antes com o seu marido, concorde com ele, entre em concordância. E aí, claro, né, já passei por isso, fui lá de novo, troquei de carro, um carro melhor, estava sem som, fui lá na loja, comprei o som para o carro, coloquei um som legal, mano, som legal. Aí um amigo da célula me deu uma bazuca, da sua época, né, Eric? Bazuca, som, um negócio, uma caixa de som que dá um pum, 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 dá uns graves no carro, somzão legal. Aí, também, né, liguei para ela, ô amor, tô aqui na loja, colocando um som no carro. Ela falou, é? Ela falou, mas olha, sabe, eu acho que não era o momento. Estou eu lá assistindo um filme, domingo à tarde. E aí, vamos para o culto? Falei, hoje eu não vou não. Cabulei o culto. O meu carro ficava numa outra, na garagem na frente de casa. Aí, dá umas 9 horas, a vizinha toca a campainha lá. Pé. Senhor Arnaldo, roubaram o seu carro. Falei, roubaram o meu carro de novo. Falei, meu Deus. Eu saí, roubaram só o som do carro. Oh, glória a Deus. Foi só o som do carro. Porque eu sou um cara inteligente, né? Primeira vez, a segunda, mas na terceira, comprei um som para o carro. Mas dessa vez eu tinha combinado com ela. Falei, amor, eu estou contando uma história aí de uns 20 anos. Aí eu falei, legal, você fica muito tempo na rua, tal. É isso aí, amor, faz sim. Aí esse aí não roubaram. Concordância, faz em acordo. Sabe, tem tempestade que a gente provoca na nossa vida. Hã? Esse abençoou. Abençoou. Esse aí tinha concordância. Sabe, tempestade ela vem para nos ensinar. Tempestade nos ensina, não deixa Jesus fora. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança, Ele preza. Você, filho, independente da idade que você tem, se você não é casado, honre seus pais. Honre seu pai e sua mãe. A esposa honre o marido honre a esposa. Honre a sua liderança. Quando Jesus foi despertado, Ele liberou uma palavra. Ele liberou uma palavra e a paz veio. A calmaria veio. E eles cumpriram o propósito, eles chegaram do outro lado. E quando eles chegaram lá em Gadara, Jesus expulsou um demônio de um homem, de uma legião, 2.000 demônios, que entrou numa manada de porcos. E eles se lançaram no precipício. E os homens falaram, não queremos vocês aqui não. E eles entraram no barco e voltaram de novo. Depois da tempestade. Depois de passar um dia inteiro ensinando, pregando, ministrando, passar pela tempestade, enfrentar demônio, depois tiveram que voltar. Andar em obediência com o Senhor. Fala de comprometimento, de envolvimento, de dedicação, de gastar a força, a energia, de se entregar. Mas nada nos dá mais alegria e mais prazer do que andar com o Senhor. Na tempestade,
após passar pela tempestade, eles conheceram o Jesus que é todo-poderoso. O Jesus que tem o poder para acalmar o mar, para acalmar o vento. Eles tiveram outras experiências com Jesus. Mas as tempestades que nós enfrentamos, as tempestades que nós passamos, elas têm um propósito. Propósito de nos ensinar. Jonas aprendeu que não tem como fugir da presença do Senhor. E que quando a gente desobedece, nós colocamos a vida de outras pessoas em risco. Os discípulos entenderam que Jesus tem que estar no controle do barco, no comando do barco. Independente da experiência, independente do conhecimento que você tem, vai fazer alguma coisa? Põe Jesus no controle. Ah, mas eu já sei fazer. Filho adolescente é assim, né? Sabe tudo. Não, perdão. Os meus filhos adolescentes. Os de vocês, não. Os meus, eles dão aula para mim. Me ensinam. Não, pai, não é assim. Você não sabe. Ô, inocente. Mãe, a senhora não sabe. Não é assim. Sabe tudo da vida. Eles sabem tudo. Cuidado. Ai, a mocidade é uma linda, coisa linda. Mas nós já fomos crianças espirituais, já fomos adolescentes. Talvez hoje alguns ainda são adolescentes espirituais, pensam que sabem mais do que o dirigente da igreja, do que o líder da célula. Ah não, a visão da igreja podia ser um pouquinho diferente, sabe? Porque eu acho que já está querendo o controle. Não comeu 1 quilo de sal junto, mas quer o controle. Sabe, não assuma o controle. Deixa Jesus no controle. O reino de Deus, ele não é bagunçado. O reino de Deus, ele é organizado. Quando nós nos submetemos a Ele, nós vamos amadurecendo. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós vamos começando a ser aprovados nos processos. Nós começamos a aprender com as situações que nós vivemos. Não passamos por passar. Como pastor Antônio estava comentando aqui, aprendi com o Arnaldo a me certificar primeiro. Tem muitas pessoas que já erraram e você pode olhar para o erro delas e não cometer o mesmo. Jonas tentou ir para a direção contrária, pôs em risco a vida de muita gente. Não cometa o mesmo erro. Os discípulos assumiram o controle do barco e esqueceram Jesus lá atrás. E quase morreu todo mundo. E eles tiveram tempo de, opa, Jesus está aqui no barco, acorda ele. Deixaram a multidão, mas esqueceram Jesus. Esse é o risco que nós corremos. Nós que já caminhamos um pouco mais com o Senhor. Corremos o risco de esquecer Ele. Isso aqui é assim, faz assim, vai lá. E não ora, tem que orar, tem que buscar a direção de Deus. Quando pastor Antônio, estávamos conversando, ele falou, tem uma palavra? Na hora eu falei, tenho, porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus, eu sou só o vaso. Ele põe a palavra, Ele põe o que Ele quer fazer. Sabe, quando seu líder ou alguém fala assim, ministra na célula, eu falei, é você mesmo, Deus vai colocar a palavra dentro de você, não se preocupa não. Claro que dá um frio na barriga. Eu cheguei aqui, minha mão estava gelada. Acho que eu nem cumprimentei direito os irmãos. Falei, meu Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade pregar a tua palavra. Uma igreja. Eu lembrei do Tiririca. Ô povo lindo. Igreja linda do Senhor Jesus. Tem um carinho imenso, um amor muito grande por vocês. Tem pessoas aqui que a gente tem. Já demos muita risada junto, eles já riram muito de mim. Eles mais riram de mim do que eu ri deles. Sabe, a gente tem um carinho muito grande,
Mas eu falei, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer. E aí estudando algumas coisas, eu fiz algumas anotações no meu papel de pão. Tem algumas folhas e tem bastante coisa aqui. Deve ter umas 4 ou 5 ministrações aqui. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar? Fala. Só não permita que eu cometa nenhuma heresia lá, senão nunca mais o pastor vai me chamar. Sabe, permita que o Senhor te ensine através das tempestades. Permita que o Senhor te ensine através da tempestade que você vê o seu irmão passando. Tem situações que os nossos irmãos passam e nós podemos aprender com elas para não cometer o mesmo erro e passar pela mesma situação. Jó, ele foi amadurecido durante o processo que ele passou, de perder os filhos, de perder os bens, de perder a saúde, de estar apodrecendo. Literalmente ele estava apodrecendo. E a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus. Ela falou, você está falando igual uma louca, você não sabe o que você está falando. Eu nasci nu e vou voltar nu. E às vezes nós começamos a olhar para situações e falar, puxa, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Olha, eu fui abandonado, eu fui abandonada, e o meu filho, a minha filha se desviou. Você não perdeu nada, continua com o Senhor. Continua andando com o Senhor. Jó, no final do processo, lá pelo capítulo 40, ele fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele estava dizendo, agora eu te conheço de verdade. Agora eu te conheço de verdade. E as tempestades que nós passamos, elas nos revelam quem é Deus. Quem é o nosso Deus? O Deus que é Pai. Não o Deus que eu imaginava quando era criança. Eu falei, Deus, não vou chegar nem perto. Não vou chegar nem perto, porque senão ele vai me chicotear. Vem aqui, moleque. A imagem que eu tinha de Deus era de que se eu chegasse perto dele, ele ia me castigar. Jesus vem e fala, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos revela um Deus que é Pai. Um Deus que cuida de nós, um Deus que dá destino. Um Deus que nos conhece plenamente e quer o nosso bem. Deus quer o seu bem. Aleluia. Aleluia. Deus quer o seu bem e Ele está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida para te aperfeiçoar, para te melhorar. Aleluia. Sabe, quando Satanás vai lá e fala, Jó, tem uma cerca de proteção em torno dele. Isso nos ensina que nós nunca estamos só. Você nunca está só. Você nunca está só. Até quando você está tomando banho, você não está só. Eu ficava imaginando, mas eu não estou só, mas Deus, estou pelado. Claro que eu estou falando isso quando eu era criança. Falei, Deus está aqui, eu estou pelado. Meu Deus. Olha não, Deus. Você nunca está só. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. O inimigo não pode te tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Todas as coisas que acontecem, elas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Até as coisas ruins que aconteceram, elas também, elas vão contribuir de alguma forma para o seu bem, para o nosso bem. Quero chamar o meu amigo aqui, por favor.
Sabe, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. As tempestades vêm para provar o nosso coração, para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos tornar pessoas melhores. Mas o melhor de tudo, tem uma multidão de pessoas olhando para você. Tem uma multidão de pessoas. Jonas lá no barco, ele falou, olha, eu sirvo ao Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra. E depois que ele é lançado no mar, o mar se acalma. Os homens falam, olha, esse Deus é poderoso, esse Deus é verdadeiro. E eles ofereceram sacrifícios a Deus. Deus vai usar a sua vida para salvar muita gente. Deus vai usar a sua vida para salvar muita gente. Aleluia. Por favor, pastor, o senhor pode conduzir daqui? Glória a Deus. Amém. Fica de pé, queridos. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Irmãos, pode diminuir a luz aí, amém? Para a gente adorar. Quero que você, nesse momento, em primeiro lugar, nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Arnaldo. Essa palavra aqui, eu tenho certeza, falei com a minha esposa, não foi só com um, eu creio que alcançou a todos nós. E assim, o que eu penso é que, pastor Arnaldo, é que essa palavra ela vem nos trazer clareza, porque quando você está no meio da tempestade, é a principal coisa que você perde, é a clareza. Você olha para o momento, você parece que não faz sentido mais perseverar, parece que tudo vai acabar. E quando eles chegaram para Jesus, foi o que disseram: o Senhor não está vendo? Estamos perecendo, está acabando tudo, vamos morrer. Até o Senhor vai morrer, era mais ou menos isso. Mas Jesus não morre, amém, irmãos? Nada pode, nem a sepultura pode deter o Filho de Deus. E é esse Deus que é seu Pai, que o pastor Arnaldo concluiu aqui ministrando. Eu quero pedir que o pastor Arnaldo continue aqui, ainda que se o Espírito tiver mais algo assim para orar especificamente, tenha liberdade, pastor Arnaldo. Mas nós queremos dizer, querido, que parece ser uma frase feita, mas é uma verdade. Ele não só está no barco, mas Ele ama a sua vida. Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Eu lembro de uma frase. Aleluia. Aleluia. Vai dar brecha para o pastor. Sabe, a minha esposa, ela teve um discernimento no espírito quanto do louvor, de uma pessoa carregando um fardo muito pesado. Está com um peso muito grande no ombro. Sabe, o fardo que o Senhor nos dá é um fardo leve, o jugo dele é suave. E voltando lá para o barco onde Jonas estava, jogaram um monte de bagagem fora para aliviar o peso do barco. Sabe, se você está carregando um fardo pesado demais, joga fora. Não foi o Senhor que te deu esse fardo. Eu lembro de uma época que eu estava quase sem suportar o peso. E a minha pastora na época chegou e falou assim: olha, você está carregando um fardo que não é seu, porque o seu você aguenta carregar. O Senhor não te dá um fardo maior do que aquele que você pode suportar. A questão é que às vezes nós, pais, queremos carregar o fardo dos nossos filhos para ele não sofrer. Vamos aliviar o fardo dele. Os meus eu já ensinei: se você plantar, você colhe. Se você plantar, a colheita é sua e parabéns. Então cuide do que você planta. Cuidado com o que você planta, porque o que você planta você vai colher. E eu não vou fazer nada. Sabe, queridos, lança fora o fardo. Lança fora o fardo que o Senhor não te deu.
Ah, mas sabe que aquele irmão lá, ele não tem força nas pernas. Mobiliza os irmãos, compra uma cadeira de roda, mas tira ele das suas costas. Vou contar algo aqui para vocês que eu não contei para muita gente. Minha filha, uns tempos atrás, alguns anos atrás, chegou com umas ideias tortas em casa. Eu falei, na minha casa, as minhas regras, as minhas normas, as minhas leis. Enquanto você estiver na minha casa, é desse jeito. E aí passou mais um tempo, ela passou a maioridade. E ela veio com umas ideias contrárias ao que nós cremos. Até chegar ao ponto, claro que eu não vou contar o processo todo de acompanhamento, de aconselhamento, de acompanhamento com psicólogo. E ela persistiu nas ações que nós não cremos como cristãos. E eu falei, olha, escolhe um. Na minha casa é desse jeito. Se você não quer dessa forma, procura um outro lugar. E ela preferiu sair de casa. Sabe, eu não vou carregar um fardo que não é meu. Enquanto pai, mãe, nós ensinamos o caminho que eles devem seguir. Mas a responsabilidade pelas escolhas deles são deles, não minha. Eu, muito triste, muito angustiado, mas com o coração livre. O coração livre porque eu não vou carregar um fardo que não é meu. Nós amamos, nós trouxemos para perto, deixamos a porta da casa aberta, estamos constantemente juntos. Estou até convidando ela já para vir aos cultos. Senti de Deus de começar a convidá-la. Eu sei que Deus tem um propósito, tem um chamado, mas ela escolheu um caminho que é contrário ao que nós cremos. Então, dentro da minha casa eu vou manter a santidade. Às vezes nós estamos carregando um fardo porque a gente está negociando o padrão do reino de Deus. Parece ser pesado demais. Falou, não, nós somos chamados para morar com o Senhor, mas com uma vida reta, com uma vida santa. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Obrigado, pastor Arnaldo, por compartilhar. Aleluia. E nos ensinar também. Amém, queridos. Então feche seus olhos. Feche seus olhos, porque nós queremos orar por vocês. Quero pedir que o pastor Arnaldo continue aqui. E enquanto nós fomos ministrados, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou de coisas que eram bagagens, eram pesos. Sabe, querido, e um grande engano, pastor Arnaldo, é que o diabo quer que você pense que aquilo é essencial na tua vida. Mas aquilo que tem afundado você, tem bagagens que te afundam. Hebreus capítulo 12 diz muito claramente que nós devemos deixar todo o embaraço, todo o peso. Paulo fala muito do atleta. O atleta, quando você vê um atleta, ele não está levando nada sobre si, ele não tem peso, não tem bagagem. Sabe, nós temos uma corrida, nós somos também aqueles que estão correndo, né? A carreira que foi proposta. Deixa eu falar nessa noite, diante dessa palavra, decida se livrar de todo fardo. Decida ser transformado. Está passando a tempestade, decida ser transformado. No meio dessa tempestade, a tempestade nunca deixa as coisas como estavam antes. Ela vem trazer mudança, ela vem mudar muitas coisas, né? O pastor Arnaldo falou da filha dele. E nos últimos anos ele sabe, o pastor Arnaldo que casou minha filha, Aline, minha filha do meio. Eu falei, se tem alguém que eu convidaria, meu amigo pastor Arnaldo, ele que fez o casamento. E ele sabe que pouco tempo depois, muitas coisas aconteceram e tal. Foram muitas tempestades. Muitas tempestades. Se eu imaginasse naquele tempo que eu iria passar por tudo isso, eu teria certeza que eu não suportaria. Mas hoje eu digo uma coisa, pastor Arnaldo, a tempestade me transformou. Não foi para pior, porque tem gente no meio que na tempestade piora você, a pessoa fica pior, fica amarga, fica azeda, não quer mais ver, não quer.
Sabe, se tem uma coisa que eu não permiti, que a tempestade, às vezes eu puxei a orelha, às vezes eu fui muito firme. Eu ministrei esses dias sobre o amor com firmeza, porque o amor com firmeza é isso. Filho quer ir? Filho, o pai não disse, não, fica aqui, vou te dar um carro melhor, não, deixa ele ir. Continuou sendo filho, era pródigo, mas era filho. Porque o amor é esse, porque lá ele aprendeu, lá longe ele aprendeu. Deus ensinou coisas para ele. Então, deixa eu falar para você, nesse momento, ore conosco. Enquanto a equipe louva, Rafa, por favor, louva, nós vamos orar com você. Coloque diante do Senhor. Tem pesos, coloque diante do Senhor. Está difícil, coloque diante do Senhor. Entenda que a tempestade às vezes é um instrumento que o Senhor usa para te fortalecer, para transformar a sua vida, para não deixar você do jeito que você era, para te dar mais resistência, mais musculatura espiritual, mais firmeza, mais direcionamento na sua vida. Então nessa noite, ainda que você esteja passando, entenda, essa tempestade vai me transformar, o Senhor vai usá-la para me transformar. Oh, eu quero orar.